O futuro do universo é ao mesmo tempo incrível e assustador. Tudo o que você vê neste vídeo é verdade. Desde a África se abrindo e o mar inteiro se transformando em deserto até o próprio céu noturno escurecendo, uma galáxia de cada vez. Vamos perder tudo isso. Vou te levar em uma jornada para ver como a Terra será daqui a bilhões de anos e o que criará a última luz a brilhar no cosmos. E tudo começa com algo que esteve acima da sua cabeça a vida inteira. Se você vive no hemisfério norte, provavelmente conhece Polaris, a famosa estrela do norte. Nós a vemos como um ponto fixo bem no topo do céu que nunca se move. E no entanto, nos próximos 12 mil anos, é isso que realmente vai acontecer. Polaris vai se afastar do Polo Norte, e daqui a cerca de 11.700 anos, uma nova estrela vai tomar seu lugar, Vega. As estrelas não se movem de verdade, pois estão tão distantes que praticamente não mudam de posição para nós. É a Terra que balança assim. Em 26 mil anos, completamos esse movimento circular, fazendo com que nossa estrela do norte mude. Atualmente, Polaris nem está exatamente ao norte. Se você der um zoom, ela traça um pequeno círculo, ficando apenas 0,46 graus afastada do norte verdadeiro. Ela deixará o ponto norte por volta de 2400 e por cerca de 800 anos, o hemisfério norte ficará sem uma estrela do norte famosa. Mas isso não é tão ruim. O hemisfério sul vive assim agora. Lá não existe uma estrela brilhante no polo. Por séculos, marinheiros navegaram guiando-se pela estrela do norte. Então, o que os navegadores do sul faziam? Bem, eles olhavam para o Cruzeiro do Sul, estendiam seu eixo maior assim, alinhavam com essa linha traçada a partir das duas estrelas brilhantes que servem de ponteiro, e bem ali está o Polo Sul Celeste. Vamos perder nossa estrela do norte daqui a algumas centenas de anos, e Vega ocupará seu lugar depois. Nosso céu está sempre se rearranjando e o solo sob nossos pés também muda constantemente. E em um lugar específico, algo totalmente novo está prestes a surgir do mar. Este é o Havaí dos dias atuais, um arquipélago com 137 ilhas e atóis. Estas são as 8 principais. Agora, bem ao largo da costa da ilha principal, não há nada. Mas a próxima ilha do Havaí já está aqui, você só não pode vê-la ainda. Quase 1 quilômetro abaixo da superfície há uma montanha e ela está crescendo. Esta é Kamehameha. Ilhas assim surgem quando uma pluma de calor do manto terrestre atravessa placas tectônicas em movimento. A placa do Pacífico avança cerca de 8 centímetros ao ano. Então, como uma esteira, uma ilha após a outra surge do oceano. E esta é a mais nova, o vulcão mais jovem da cadeia. Seu cume ainda está a 975 metros abaixo d'água, então, para se tornar uma ilha de verdade, ele precisa crescer quase 1 quilômetro inteiro. Isso é mais alto do que o Burj Khalifa. Esse crescimento deve levar cerca de 100 mil anos. Agora está relativamente calmo, apenas lava escorrendo do fundo do oceano. Mas à medida que se aproxima da superfície, as coisas ficam violentas. Você veria uma coluna de cinzas negras de 9 a 10 km de altura, cheia de relâmpagos. E mesmo romper a superfície não é suficiente para sobreviver. Em 1963, ao largo da costa da Islândia, uma nova ilha chamada Surtsey começou a surgir do mar. Ela sobreviveu porque a lava selou a abertura no fundo do oceano e a envolveu em uma rocha dura, formando uma armadura. 3 irmãos tentaram emergir junto com ela, mas sem essa armadura, o oceano simplesmente destruiu os 3 em poucas semanas. Então, daqui a 100 mil anos, a 9ª ilha do Havaí finalmente vai emergir, e ninguém que esteja vivo hoje vai poder pisar em suas praias. Por mais de uma década, astrônomos chamaram essa estrela de Estrela da Morte, acreditando que era uma arma carregada apontada diretamente para a Terra. Ela se chama WR-104 e está a cerca de 8.400 anos-luz de distância. É um tipo raro chamado Wolf-Rayet, preso em uma dança orbital com uma estrela companheira quente. Estrelas Wolf-Rayet constantemente liberam ventos energéticos em alta velocidade. Enquanto as duas estrelas orbitam uma a outra, esses ventos colidem, lançando material superaquecido em todas as direções. Isso forma uma espiral brilhante de poeira, que usamos para medir a velocidade da órbita delas. Uma rotação completa a cada 241 dias. Um dia, essa estrela vai explodir em uma supernova. Em 2008, observações indicaram que seu polo estava quase diretamente voltado para nós. Se uma estrela dessas explodisse em supernova e emitisse uma explosão de raios gama, um feixe da radiação mais intensa do universo saindo diretamente do seu polo em nossa direção, seria um dia terrível para nossa atmosfera. Isso poderia destruir a camada de ozônio e causar extinção em massa. Felizmente, observações mostram que vemos ela de lado, e a explosão de raios gama passaria longe. Ficaremos bem, mas ela vai explodir, e quando isso ocorrer, brilhará mais que Júpiter.
mesmo a mais de 8.000 anos-luz. Vamos vê-la brilhando no céu por meses, e aqui está o detalhe. Não sabemos quando isso vai acontecer. Pode ser daqui a dezenas de milhares ou centenas de milhares de anos, mas de qualquer forma, você e eu com certeza vamos perder isso. Neste exato momento, a África está se dividindo em duas, e eu falo sério agora mesmo. Enquanto falamos, o continente está sendo puxado assim. Só está acontecendo tão devagar que as suas próprias unhas crescem mais rápido. Esta é a fenda da África Oriental, uma rachadura de 3.000 quilômetros que vai da Etiópia até Moçambique. A placa Somália está sendo empurrada para longe do restante da África a cerca de 5 a 7 milímetros por ano. Se der tempo suficiente, o mar começará a entrar. Um novo oceano está surgindo. Com a crosta se esticando e rachando, forma-se um novo fundo marinho, e é a primeira vez que registramos esse processo. O fundo do mar está mais perto do que parece. Na depressão de Danakil, o solo fica a cerca de 125 metros abaixo do nível do mar, mais baixo do que o Mar Vermelho logo ao lado. Tudo o que impede o oceano de avançar é uma fina crista de rocha, e ela já se rompeu antes. Espalhados pelo deserto, você ainda encontra pedaços de recife de coral que sobraram da última vez que a crista se rompeu e deixou o oceano invadir. Existe a chance de que a fenda pare e a África nunca se divida completamente, mas se isso acontecer, vai levar dezenas de milhões de anos. E enquanto a África está se abrindo bem ao norte, exatamente o oposto está prestes a acontecer. Um dia, o mar Mediterrâneo vai desaparecer completamente. E isso já aconteceu antes. Cerca de 6 milhões de anos atrás, o Estreito de Gibraltar se fechou e o Mediterrâneo ficou isolado do Atlântico. O Mediterrâneo perde muito mais água por evaporação do que recebe dos rios que desembocam nele. Então, sem o Atlântico, só existe um resultado possível. Ele seca, sua superfície cai milhares de metros, o que sobra é um deserto de sal. As atuais linhas costeiras viraram picos de montanhas, a maioria das espécies foi extinta e a bacia se encheu de novo. O Atlântico voltou a inundar por Gibraltar, elevando o nível do mar em mais de 10 metros diários. A bacia foi preenchida em poucos anos. Na mesma época em que a África se abre, Gibraltar se fecha novamente. O Mediterrâneo vai evaporar novamente, e desta vez toda a bacia será esmagada, formando uma nova cadeia de montanhas que vai da Espanha até o Himalaia. Agora vamos para o futuro distante. Estou falando de 2 bilhões de anos no futuro, e vamos ver como o sistema solar pode parecer. De fora, o sistema solar parece perfeito. 8 planetas orbitam o Sol como um relógio. Mas não é perfeito. É um sistema ajustado com precisão, equilibrado no fio da navalha, e o menor planeta pode jogar tudo no caos. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, e também é o mais controverso. Ao simular o sistema solar pelos próximos 5 bilhões de anos, quase nada muda. Ele permanece praticamente igual. Se você rodar a simulação repetidas vezes, em cerca de 1% delas, a órbita de Mercúrio se desestabiliza. Cada órbita no sistema solar gira lentamente como o ponteiro de um relógio. E a de Mercúrio acontece de girar quase na mesma velocidade que a de Júpiter. Se essas duas órbitas entrarem em sincronia, então Júpiter começa a puxar Mercúrio no mesmo ponto a cada volta. É como empurrar uma criança em um balanço no momento exato, toda vez. Esse puxão estica a órbita de Mercúrio cada vez mais até que ela cruza o caminho dos outros planetas. Ela pode colidir com Vênus, cair no Sol ou até mesmo arrastar Vênus e a Terra para o caos junto com ela. Então, por que ainda estamos aqui? Porque isso ainda não aconteceu? Bem, você pode agradecer ao Einstein. A órbita de Mercúrio foi a primeira prova real da relatividade geral, pois uma pequena correção ao previsto por Newton coincidiu quase perfeitamente com as observações. Essa pequena correção mantém a órbita de Mercúrio um pouco fora de sincronia com Júpiter. Sem a relatividade, Mercúrio ficaria instável em cerca de 60% dos casos, em vez de apenas 1%. Mas não se preocupe. O mais cedo que isso poderia começar seria em quase 2 bilhões de anos a partir de agora, muito depois que o inchaço do Sol já tiver evaporado os oceanos da Terra e nos forçado a viver em outro lugar completamente diferente. Na 8ª série, vi um vídeo do Vsauce no YouTube, semelhante a este, onde ele fala sobre a colisão e fusão futura da Via Láctea com Andrômeda. E eu me lembro de realmente ter ficado triste por nunca poder ver essas vistas lindas. Mas você quer saber um segredo? Isso pode nem acontecer de verdade. No ano passado, uma equipe refez tudo, 100 mil simulações usando todas as medições que temos de instrumentos modernos, considerando todas as incertezas. E o resultado foi que há cerca de 50% de chance de a colisão realmente acontecer. Cara ou coroa?
Tudo isso ocorre por um motivo. Não é a velocidade com que Andrômeda vem em nossa direção, mas sim a velocidade com que ela desliza lateralmente pelo céu. Andrômeda é enorme e definitivamente está vindo mais ou menos na nossa direção. É assim que ela aparece no céu, mas se você aumentasse o brilho dela, ficaria assim. É desse tamanho que ela realmente aparece vista da Terra. Agora, enquanto ela cai em nossa direção, ela também está se movendo de lado assim. E medir esse desvio lateral é incrivelmente difícil. Com a espaçonave Gaia, cientistas registraram Andrômeda por cerca de 4 anos. Uma medição indica que passaremos ao lado sem colidir, mas uma mais recente deste ano aponta para 90% de chance de colisão. Mas esses dois resultados são tão próximos que na verdade se sobrepõem. Eles concordam mais do que discordam. O desvio está exatamente no limite entre colisão e passagem. Então, o que desequilibra a balança? A Grande Nuvem de Magalhães é uma terceira galáxia, satélite da Via Láctea, com cerca de 15% da nossa massa. Ela nos puxa suavemente para o lado, desviando-nos da rota de colisão. Gaia vai liberar muitos novos dados em dezembro, então logo saberemos se a Milky Drômeda realmente vai acontecer. Mas mesmo que isso não aconteça, em cerca de 2,4 bilhões de anos, aquela mesma Grande Nuvem de Magalhães vai se fundir com a Via Láctea de qualquer forma, iluminando o céu basicamente do mesmo jeito que Andrômeda faria. No fundo do coração da nossa galáxia está Sagitário a Estrela, o nosso próprio buraco negro supermassivo. Ao imaginar um buraco negro, você provavelmente imagina algo como o de Interestelar, sugando tudo ao redor como um aspirador cósmico. Mas o nosso está adormecido, e neste momento está consumindo cerca de 1/1000º da energia que realmente é capaz de engolir. Isso torna o buraco negro mais silencioso conhecido. Ou pelo menos era o que achávamos. Raios-X refletidos nas nuvens de gás próximas ao centro galáctico mostram outra história. Cerca de 200 anos atrás, quando Napoleão ainda estava vivo, Sagitário A brilhou pelo menos 1 milhão de vezes mais forte do que hoje. Só soubemos disso em 2023, quando a luz nos alcançou. Se olhar mais para trás, fica ainda mais estranho. Há 2,6 milhões de anos, quando ancestrais faziam as primeiras ferramentas de pedra, Sagitário A lançou um jato tão forte que expulsou 2 grandes bolhas de material da galáxia. Cada uma tem 25 mil anos-luz de altura e ainda estão lá hoje, pairando acima e abaixo da galáxia. Um dia vai entrar em erupção assim de novo. Há tanta poeira entre nós e o centro da galáxia que a luz invisível, o fenômeno mais violento da galáxia, ainda é fraca demais para ser captada até pelos melhores telescópios. O céu noturno mal piscaria, mas se você apontasse um satélite de raios-x para lá, a região brilharia 15 mil vezes mais do que toda a nebulosa do Caranguejo. Esses grandes clarões levam milhões de anos e são basicamente impossíveis de prever. Um deles poderia, em teoria, acontecer amanhã. Mas realisticamente, você e eu já teríamos partido há muito tempo quando o nosso buraco negro decidir realmente despertar. Olhe para esta imagem. Basicamente, cada ponto de luz que você vê é uma galáxia inteira. Há milhares aqui, todas espremidas em uma área do céu que você poderia cobrir com um grão de areia, com o braço esticado. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias por aí, e quase todas já nos enviaram seu último fóton de luz. Nós só não o recebemos ainda. Mas deixe-me explicar. O espaço entre nós está crescendo. As galáxias, na verdade, não estão se movendo. A energia escura estica o tecido do espaço-tempo mais rápido do que a luz consegue atravessar o espaço até nós. Elas continuarão brilhando como a Via Láctea, mas em breve estarão tão distantes e se afastando tão depressa que sua luz não chegará mais até nós. Então, uma a uma, elas desaparecem além do limite do que podemos ver. Daqui a cerca de 100 bilhões de anos, aproximadamente 7 vezes a idade atual do universo, o céu vai terminar de se esvaziar. Em todas as direções, as galáxias vão desaparecer. Veremos as estrelas da nossa própria galáxia, mas todo o resto além dela terá sumido. É apenas uma escuridão total. Se o universo já fosse assim e lançássemos o Hubble ou o JWST para tirar aquelas imagens icônicas de campo profundo, não veríamos nada, apenas preto puro, não haveria nada para ver. Para uma civilização vivendo nessa era, todo o universo seria apenas a sua única galáxia. Eles simplesmente não poderiam ver além dessa barreira escura. As leis da física simplesmente proíbem isso, e fica ainda pior. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas, brilho remanescente do Big Bang, se estica com as galáxias. A civilização futura não teria como descobrir que o universo começou com o Big Bang. Isso é quase o que pensávamos há pouco mais de um século, que nossa galáxia era o universo inteiro. Porque conseguimos ver galáxias distantes, descobrimos nosso verdadeiro lugar no cosmos.
Sinceramente, fico feliz que os humanos tenham aparecido tão cedo no universo. Se fosse mais tarde, a verdadeira beleza do cosmos teria sido impossível de descobrir. Agora, finalmente, vamos até o fim do tempo. Muito depois das últimas estrelas morrerem, depois que os últimos buracos negros evaporarem, depois que o universo estiver completamente escuro, há um último estrondo. Mas o que é isso? Tudo começa com uma anã branca, o núcleo morto e ainda brilhante que uma estrela como o Sol deixa para trás no fim de sua vida. Espere trilhões de anos e ela vai esfriando lentamente. Sua luz se apaga até que ela se torne uma anã negra, um diamante congelado do tamanho de um planeta onde antes havia uma estrela. Ainda não existe nenhuma no universo. Chegamos cedo demais. A primeira só vai se formar daqui a cerca de 1000 trilhões de anos, mas bem no fundo desse pedaço frio e escuro ainda existe um pouco de mágica da física acontecendo. Os átomos são comprimidos tão fortemente que acabam lentamente se fundindo uns aos outros por tunelamento. Sem calor, só pressão. E pouco a pouco isso transforma toda a estrela em ferro, e o ferro causa problemas. Quando o núcleo acumula ferro suficiente, a estrela não se sustenta e a pressão prevalece. Então, depois de flutuar pelo universo escuro, perfeitamente estável por trilhões e trilhões de anos, ela colapsa e depois explode. Isso ocorre daqui a 10 elevado a 1100 anos. Basicamente, não há analogia que eu possa usar para ajudar a entender esse número. Isso é um seguido de 1100 zeros. Pegue toda a idade do universo hoje, todos os 13,8 bilhões de anos, e então reviva isso. Depois faça isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, uma vez para cada átomo no universo observável. Isso ainda é apenas 10 elevado à potência de 90 anos. Você mal começou. Essa será a última luz que o universo irá produzir. Um último clarão na escuridão perfeita, sem ninguém para vê-lo. O último evento antes do fim do próprio tempo.